3 mensagens, tá? Serão 3 partes dessa mensagem, mas ao todo dela, ela vai falar sobre os 7 lugares onde Jesus sangrou por cada um de nós. Você sabia que na cruz, Jesus disse 7 palavras, e também durante o Calvário do momento no Getsemane, onde ele está ali orando com seus discípulos, até o momento da sua crucificação, ele sangra por 7 vezes. Mas pastor, qual o problema? O que isso tem a ver conosco? Muito, porque cada lugar que Jesus sangrou marca para nós uma salvação que ele trouxe, um milagre, um poder, uma autoridade que ele coloca para mim e para você. Nós sabemos do poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Então nós vamos falar nesta manhã sobre isso. Os 7 lugares onde Jesus sangrou por mim e por você. Amém? Amém. Então abre o teu coração, prepara o teu coração. Nós já fizemos coisas lindas e maravilhosas aqui, mas agora é o momento de Deus falar com cada um de nós. Deus ministrar ao nosso coração. Então, aquieta um pouquinho aí, fecha seus olhos, deixa eu orar com você. Deus querido e amado, nós agradecemos ao Senhor por tudo que aconteceu até aqui. Pelas apresentações, pelo louvor, pela adoração, pela oração que recebemos, pela adoração que entregamos ao Senhor. Mas neste momento, Pai, fala conosco. Toque em nosso coração de forma profunda, de forma poderosa, de forma transformadora para a minha e para a vida de cada um que está aqui presente, Pai. Eu peço ao Senhor que venha com uma palavra rema ao nosso coração para trazer transformação, renovo e fortaleza para cada um de nós. É a nossa oração nesta manhã, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, querido? Muito bem. Então, mensagem de Páscoa. Domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, domingo de vitória na cruz, vitória da morte, vitória de todo aquele plano que Deus tinha preparado para cada um de nós. Mas eu quero falar sobre isso, sobre os lugares onde Jesus sangrou. E você deve lembrar comigo que o primeiro lugar que Jesus sangrou, naquele momento em que começa toda a sua vida, diz que ele vai para um lugar chamado de o Monte das Oliveiras. E naquele lugar ele vai a um lugar especial, chamado de Getsemane, como nós falamos, mas no hebraico, mais conhecido como Getsemani. Getsemani. A gente fala Getsemane, ok, não tem problema. Mas o nome correto é Getsemani. E o que significa Getsemani, pastor? Getsemani significa o lugar de prensar as oliveiras, as olivas. O lugar de prensar a azeitona, o lugar de tirar o óleo, tirar o azeite da azeitona. Então, Jesus vai para aquele lugar, um lugar específico dentro do Monte da Oliveira, chamado de Getsemane, o lugar da prensa. O lugar da prensa. E nesse lugar, a Bíblia vai dizer que é o primeiro lugar onde Jesus sangra. Foi nesse jardim. Por quê? Porque ali ele travou a maior batalha espiritual antes de chegar à cruz. Antes de começar qualquer tipo de julgamento, antes dele ser preso, antes que houvesse qualquer tipo de violência contra ele, a Bíblia vai dizer que ele já começou a derramar o seu sangue por mim e por você. Você já passou por uma decisão tão difícil, um momento tão complicado da tua vida que pareceu que a sua alma ia explodir em agonia? Já passou por isso? Jesus também. Jesus também. A Bíblia diz que naquela noite, no jardim de Getsemane, ele diz aos seus discípulos: fiquem aqui, orem, eu vou até mais um pouco à frente e vou orar também. E a Bíblia diz que ele volta e encontra os seus discípulos dormindo. E ele diz: por favor, vocês não conseguem vigiar comigo por pelo menos 1 hora. E ele deixa os seus discípulos de novo e volta outra vez a orar. E a Bíblia vai dizer que ele orava tão intensamente, em tão grande agonia, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Essa é a primeira vez que ele derrama sangue por mim e por você. Você talvez já viveu um momento assim de muita agonia, de muita luta, de muita dificuldade, onde você vê que parece que não há solução para tudo aquilo, o seu coração parece que vai explodir, parece que não vai encontrar uma saída. Jesus se encontrava nessa situação, e nesse momento, dele passar por esse momento de decisão, essa expressão de suar sangue,
ela não é uma expressão simbólica. Ele realmente suou sangue. Isso acontece, pode acontecer, a medicina explica isso, eu não lembro o nome exato, é muito complicado, mas ela explica isso, que no momento de muita aflição, de muita dor, de emocionalmente extremamente abalado, o ser humano pode começar a romper os pequenos vasos sanguíneos e junto com o seu suor misturar ali parte do teu sangue. Então, quando Jesus estava nesse momento de aflição, ele derrama o seu sangue sobre a terra naquele dia. Gotas de suor escorrem. Lucas, no capítulo 22, no versículo 44, ele vai dizer isso. E, estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra. Nós temos que entender o porquê desse sangue. O lugar, eu já expliquei, o Getsemane, o lugar da prensa, o lugar de ser prensado, era o jardim do Monte das Oliveiras, era onde a azeitona era prensada. Às vezes você passa por lutas, queridos, por tribulações, por situações difíceis, mas deixa eu explicar uma coisa para você. O melhor de nós é tirado no momento da aflição. O melhor de nós é tirado no momento das lutas. Eu falava esses dias atrás que a gente só pode derramar daquilo que a gente está cheio. Eu só posso derramar daquilo que eu estou cheio. Então, você só tira o azeite de uma azeitona se você espremê-la. Se você deixar ela confortavelmente naquele pote lá na tua geladeira, você não vai ter azeite nunca. Mas se você espremer ela, ela vai dar azeite. Você não pode pegar uma flor como essa e deixá-la aqui, ela vai ficar aí por muitos dias. Mas se você espremer ela, ela vai soltar um perfume. Então nós também damos o nosso melhor, entregamos o nosso melhor no momento de luta e de aflição. E naquele momento estava saindo do Senhor Jesus o melhor dele para mim e para você. O sangue derramado para o perdão do pecado. O sangue derramado para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Jesus estava ali, ele não estava sendo preso ainda. Ele não estava sendo julgado, ele não estava sendo interrogado, ele não estava sendo castigado, mas ele já estava derramando. Foi a primeira gota de sangue, e isso tem um resultado espiritual. O Getsemane representa a luta entre a vontade humana e a vontade de Deus. Pastor, o senhor tem certeza disso? Tenho. Porque na hora, nesse momento, nessa oração, é onde você vai ver Jesus dizendo assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Você já viveu uma situação em que você tem que fazer uma escolha difícil? Ou você escolhe o correto e talvez sofra uma consequência? Ou você escolhe o errado e tenta sair fora do problema? É a batalha da mente. Joyce Meyer, uma pastora e escritora americana, ela escreve um livro muito bom sobre isso, dizendo a batalha da mente. A batalha da mente. E na mente de Jesus estava como a minha e a sua naquele momento. Ou eu me entrego agora e sofro tudo que vai vir pela frente, mas conquisto a salvação. Ou eu digo: Deus, não vai dar para mim, passa de mim esse cálice. Quem nunca passou por um momento como esse, onde a sua mente, o seu corpo entram numa batalha espiritual, onde você precisa tomar uma decisão que sabe que vai chegar num ponto crucial, mas você precisa fazê-lo. Jesus suou gotas de sangue para que eu e você pudéssemos ter a nossa mente liberta e pudéssemos fazer a vontade de Deus. Ele mostrou para mim e para você que é possível, que esse sangue é o sangue da superação. É o primeiro lugar onde Jesus sangra para nos ensinar a vencer a resistência da nossa carne. Ali ele lutava com a sua carne, sabendo do sofrimento que viria. Mas ele diz: Senhor, seja feita a sua vontade. Ainda que seja através do sangue derramado no seu suor. Você está disposto a viver situações em que a angústia vai chegar, a dúvida vai chegar, a dor vai chegar, a decisão vai ter que ser tomada? Você tem que estar preparado. Cubra-se com o sangue do Senhor. Cubra-se com o sangue do Senhor. O sangue do Getsemane me dá forças para vencer a batalha da minha mente com a minha carne.
É esse sangue que me faz ser vencedor. Jesus venceu essa batalha espiritual antes mesmo de subir à cruz. Ele não precisou ir à cruz para dizer que estava te salvando ou me salvando. Lá, no Getsemane, na hora daquela oração, daquela aflição, quando ele começa a derramar o seu sangue por si só, não precisou ninguém bater nele, feri-lo, colocar a espada. Não, ele entregou o seu sangue por nós. Ele entregou o seu sangue por nós, na obediência. Na obediência. E o apóstolo Pedro vai dizer assim: sejam firmes, irmãos, você não resistiu ainda até o sangue. Às vezes, ai pastor, minha carne é fraca. Querido, tenha santa paciência. A carne é fraca, é verdade, mas a Bíblia diz que o Espírito já está pronto. O Espírito já está pronto. Então, se você anda no Espírito, você não precisa satisfazer os desejos da carne. Cubra sua mente nesta manhã com o sangue de Jesus. Cubra os seus pensamentos esta manhã com o sangue de Jesus. É Ele que nos dá a vitória e nos vai adiante. Como que eu faço isso, pastor? Primeiro, intensa oração. Aprenda a orar com intensidade. Aprenda a orar até alcançar a sua vitória. Nós oramos pouco e reclamamos muito, porque não alcançamos aquilo que buscamos. Mas continue a orar, continue a buscar e continue a aprender a entregar as suas vontades nas mãos de Deus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Que seja feita a sua vontade, não a minha carne, não a vontade do meu coração, não a vontade da minha mente, não a vontade do meu ego, do meu orgulho, mas a vontade do Senhor. Quando os soldados chegam, Pedro pega uma espada e corta a orelha de um dos servos dos sacerdotes. E Jesus diz para ele assim: Pedro, para. Se eu quisesse, eu pedi agora, e meu pai enviaria 12 legiões de anjos aqui e resolveria o problema. Irmão, um dia um anjo desceu no acampamento dos filisteus e foram 185 mil homens mortos. 12 legiões de anjos é muita gente. É muita gente. Ia ser uma explosão nuclear naquele monte das oliveiras. Aquele monte não ia estar mais lá até hoje. Mas ele disse: não vou fazer a minha vontade. A vontade da minha carne é mandar descer o anjo aqui e atropelar todo mundo. Mas eu preciso obedecer à vontade do meu Pai. Entregue as suas vontades ao Senhor. Você tem poder e autoridade por isso, porque o sangue do suor de Jesus te autoriza a fazer isso. Amém, querido? Amém? Submissão à vontade de Deus. Entregue as suas vontades à vontade de Deus. Entregue o seu coração, as suas vontades à vontade de Deus. O problema do homem não é que ele é desobediente, o problema do homem é que ele é orgulhoso. Você sabe o que tem que fazer e não faz. Meu vizinho sabe o que tem que fazer e não faz. Meu filho sabe o que tem que fazer e não faz. Não é que ele é desobediente, não, que ele é orgulhoso. Ele não entrega a vontade dele nas mãos do Senhor. Jesus não teve orgulho. Ele matou o seu orgulho e disse: Pai, faça conforme a sua vontade. Entregue ao Senhor a sua vida. Entregue ao Senhor o seu coração. Entregue ao Senhor aquilo que você está vivendo. Deixa Ele fazer conforme a sua vontade. Amém? Um desafio prático para você, para os dias de hoje. Entregue a Deus a decisão que está em suas mãos. Ore e declare: o sangue de Jesus Cristo me fortalece para fazer a vontade de Deus. Ainda que doa, ainda que seja difícil, declare isso: o sangue de Jesus me fortalece para poder fazer a vontade de Deus. Ore nessa manhã e declare: Senhor, eu escolho a tua vontade. E deixe o sangue do suor do Senhor te fortalecer nessa manhã. Amém? Amém. O segundo lugar onde Jesus sangrou, aí sim os soldados o levam até o sacerdote, até o pretório, até a casa de Caifás. Ele vai fazer ali uma via dolorosa, como nós cantamos. Primeiramente ele é levado ao sinédrio, a casa de Caifás, o sacerdote, e ali ele começa o julgamento. Mas quando ele é levado até Herodes, no pretório, que era o lugar do julgamento do rei, ali eles começam a parte da zombaria e a violência contra o Senhor. E ali sobre ele é feito uma zombaria.
De que forma? É colocada sobre ele uma cruz, uma coroa de espinhos. E nesse espinho há novamente um sangrar na cabeça do Senhor. Pastor, mas o que esse sangue tem a ver comigo hoje? O segundo lugar onde Jesus sangrou foi aonde ele recebeu a coroa de espinhos. E esse sangue revela para nós a vitória de Cristo sobre a batalha da nossa mente, sobre as nossas opressões, sobre a nossa vergonha, sobre a nossa ansiedade, sobre os nossos tormentos emocionais. Nós também podemos vencer essas situações através do sangue que saiu da coroa de espinho. Você já se sentiu sobrecarregado mentalmente? Você já se sentiu fazendo assim, olha, eu estou fazendo um trabalho muito grande, estou vivendo uma situação muito grande e eu não sei se eu vou dar conta de segurá-la. Eu não sei se a minha mente vai suportar, se o meu coração vai suportar. Você já pensou assim, eu acho que eu vou morrer, né? Eu vou morrer. Essa situação não vai resolver. Eu, sinceramente, a noite do sábado para domingo passado, eu achei que eu ia morrer. Foi uma noite dolorosa. Foi uma noite difícil. Até ir ao hospital e passar pela cirurgia. Eu achei que ia ser uma noite daquelas que não terminava mais. Passei a noite acordado, com dor, com sofrimento e tentando esperar para ver se melhora, aquela coisa toda. Eu confesso que eu pensei, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. O Tilenol não ajudava, o remédio não ajudava, nada ajudava. Não é? Mas tem momentos na vida que é assim. Tem situações que você passa, de repente você perde um ente querido, você perde alguém que você ama, você perde um emprego importante para você, um trabalho, uma empresa, um negócio, e você olha para aquilo e fala, eu não vou suportar essa situação. O sangue dos espinhos nos ajuda a suportar as pressões que vêm sobre a nossa mente, as pressões que vêm sobre o nosso coração. Jesus te entende, querido. Ele te entende, ele não apenas levou os nossos pecados, mas também suportou as nossas dores mentais, para que nós pudéssemos ter liberdade com ele. Ao receber a coroa de espinho, ele sangrou por nossa mente. E isso não foi apenas uma tortura física, mas um ato profético e redentor. Um ato profético e redentor. Olha o que diz Mateus, capítulo 27, no versículo 29, diz assim, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e uma cana em sua mão, um caniço, um pedaço de madeira em mãos, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, ó Rei dos Judeus. Jesus venceu o escárnio. Já teve pessoa que zombou de você? Já teve pessoa que disse, isso aí que você está fazendo não vai dar em nada. É o sonho da sua vida. E a pessoa olha para você e fala, isso aí? Você está doido. Jesus foi zombado também. Mas ele suportou. E ele sangrou no lugar da sua zombaria. Para que eu e você pudéssemos ir além da zombaria do mundo. Ir além das humilhações que somos colocados às vezes. Das situações que passamos. O sangue de Jesus nos fortalece. O sangue nos traz a vitória. O soldado romano vai ali e faz o seu escárnio. Vou trazer para o dia moderno, né? Os soldados tiram onda com Jesus. Põe uma capa vermelha sobre ele, põe uma coroa de espinho, dá um cetro em suas mãos, um caniço de madeira e começam a chamá-lo de rei, zombando, porque disseram que ele era o rei. Zombando, zombaria. Quem nunca enfrentou? Hoje está o bullying aí, né? Muito famoso. No meu tempo, o bullying era só para pôr café. Não é? Era só para pôr café. Hoje maltrata a mente, o coração, o corpo, mas nós temos que aprender que Jesus, ele nos tira esse impacto emocional e espiritual. Ele foi desprezado, ele foi envergonhado, ele foi escarnecido, ele sangrou onde muitos nós sofremos, na mente. Por quê? Porque onde Jesus sangrou, ele também redimiu. O sangue de Jesus é para redimir. Então ele sangrou na mente para redimir a minha. Ele sangrou na mente para redimir a minha e a sua mente. Jesus levou as nossas dores mentais, queridos,
Ele levou as nossas dores, ele lavou as nossas dores no sangue da sua cabeça. Crises de ansiedade, pensamentos de acusações, medos profundos. Jesus carregou tudo isso simbolicamente na coroa de espinhos. A coroa revela para nós realeza, mas também libertação. Ao aceitar ser coroado com aquela coroa de espinhos, Jesus se tornou rei também das nossas dores e dos nossos pensamentos. Ele é rei das minhas dores e dos meus pensamentos, ele reina sobre ela. Eu não preciso me render à dor, eu preciso me render ao sangue redentor. E ele vai transformar a minha história. Há também libertação emocional. Há também libertação da mente na coroa de espinho. O sangue que escorreu da cabeça de Jesus é poder para renovar a nossa mente. Paulo vai dizer isso para nós em Romanos capítulo 2, no versículo 12. Renovai a vossa mente. Renove a sua mente. O sangue de Jesus renova a minha mente e me dá uma mente como a de Cristo. Eu posso ter a mente de Cristo. Pastor, como eu faço isso? Primeiro, declare a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para desfazer as mentiras que o inimigo planta na sua mente. Alguns de nós nesta manhã pensamos assim, não vou no culto, eu estou triste, eu estou chateado. Quando Deus tinha algo para ministrar no teu coração. Alguns de nós acordou hoje cansado e disse, eu não sei se eu estou preparado para ir no culto e a apresentação, eu tenho que cantar, eu vou ficar nervoso. Deus já venceu a batalha da nossa mente. Ele já venceu por nós. Rejeite o pensamento de acusação. Rejeite aquilo que Satanás te acusa. Você não é digno de estar no culto, você não é digno de participar da mesa, você não é digno de... Porque ontem, antes de ontem, ano passado, alguma coisa aconteceu. Ei, pare! Ele já sangrou para que eu e você tivéssemos perdão. Não aceite palavras de acusação do inimigo e ore por cura da sua mente, das suas emoções. Alguns de nós aqui que vivemos, às vezes, depressivos, nos sentimos menores do que somos, nos sentimos menosprezados pelos outros, achamos que somos menores que os outros. Vivemos em condições que, eu não vou ali porque aquele lugar é muito chique, eu não sei como me comportar. Eu não vou em tal lugar porque lá as pessoas me olham assim. Querido, renova a sua mente. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é um príncipe do Senhor. Você foi levantado para se assentar nas melhores mesas dessa terra. É Ele quem nos tira do monturo, do monte de lixo e nos coloca sentado com os reis. Renove a sua mente. Você não é qualquer um. Você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Amém. Jesus sangrou na cabeça para vencer toda a opressão mental. Se você sofre com ansiedade, se você sofre com confusão mental, pensamentos negativos, ou mesmo cansaço emocional, se você sofre com esse tipo de situação, você precisa se lembrar, Jesus já carregou tudo isso por mim e por você. Ore nesta manhã e diga, a minha mente pertence a Cristo. A minha mente pertence a Cristo. A minha mente pertence a Cristo. E viva com a mente livre e curada e restaurada pelo sangue de Jesus. A coroa nos deu esse privilégio. Amém? Amém. Eu vou pedir para o Lizardo chegar aqui. Ele tem mais umas mensagens para nós. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Eu fico... assim... essa sensação, né? De... E essa sensação de todo esse sofrimento de Jesus, irmãos, eu fico com esse negócio assim no coração, né? Porque foi um sofrimento muito grande, irmãos. Um sofrimento que nem dá para sentir na nossa pele, irmãos. E como o pastor continuou falando, né?
esse poder do sangue de Jesus, irmão, nós temos esse sangue, irmãos. Nós temos esse sangue para usar no nosso dia a dia, para usar na nossa vida. E do terceiro lugar que Jesus derramou sangue foi quando ele, né, estava andando ali e a caminho para ser crucificado, né? Nós vemos como os soldados romanos começaram a açoitar ele no corpo, né? Vemos como ele começou a sofrer com todo esse maltrato do soldado, todo esse sangue saindo do seu corpo, toda essa carga que ele continuou levando por causa de nós, irmãos. Por causa de nós. O Senhor Jesus, ele continuou sofrendo, ele aceitou toda essa punição por causa de nós, por causa de nos salvar, por causa de nos curar. Então, irmãos, todo esse maltrato físico ali, né? Tudo isso representa, né? Cura para nós fisicamente. Todas essas dores. Imagina a dor que Jesus sentia nesse momento, irmãos. Eu fico imaginando assim, eu entro, né, nessa situação de Jesus, sofrendo dores, levando tudo, aquele peso. E não falei da cruz, o peso da cruz também, ele estava com o peso da cruz. E ele aguentando aí os açoites humanos. E tudo isso para trazer cura para o nosso corpo, para trazer cura para nós. E então, irmãos, muitas vezes nós estamos naquela situação de dor, né, na nossa vida, de enfermidades, de situações emocionais. Então, você já pediu essa cura para o Senhor Jesus? Você já pediu cura para o seu corpo? Você já pediu cura para a sua alma, para o seu espírito? Nós temos o sangue de Jesus e nós devemos usar esse sangue, irmãos. Amém. Nós temos que orar, nós temos que ir a Ele, porque no seu sangue tem poder. Em cada derramamento tem poder, irmãos. E nós temos que usar isso no nosso dia a dia. Em cada situação que você enfrente, seja doença, seja depressão, seja dores, nós temos que pedir essa cura para o nosso Senhor Jesus. Aleluia, amém? Porque aqui em Isaías, quero ler Isaías 53, 5. Que fala, mas ele foi trapassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Aleluia! Ele continua aí levando nossas transgressões, nossas iniquidades, né? Toda a nossa situação, irmãos. Esse lugar de Jesus era o nosso lugar. E ele veio por nós. Deus mostrou seu grande amor, enviando seu Filho. Aí você vê o amor de Deus por nós, enviando seu Filho. Derramando cada sangue no seu trajeto para a sua crucificação. E tudo isso por quê? Para nos sarar. Para nos sarar. Para nos trazer paz. Aqui fala que o castigo dele, que nos traz a paz, estava sobre ele. A paz estava sobre ele, irmãos. A paz estava com o Senhor Jesus. Nesse derramamento de sangue, nessa situação que você pensa, nossa, aí não tem ambiente de paz. Mas a paz estava sobre ele. Porque ele vem nos trazer essa paz para nossa vida. Para nosso viver diário, para o nosso trabalho, para aqui na igreja, na nossa família, ele veio nos trazer paz. Então, irmãos, essas feridas, esse castigo, nós vemos que ele foi açoitado com esse chicote romano, que tinha tiras de couro, com um pedaço de osso e metal. Aí, cada golpe foi um golpe muito profundo, porque imagina esse negócio de couro, açoitando ele, tirando pedaço de carne. Imagina só, irmãos, o profundo que eram as feridas de Jesus. Então, dor
insuportável, sangramento. Eu acho que se isso acontece para nós, a gente desmaia nesse instante, de tanta dor que podemos sentir, de tanta dor forte. E tudo isso, Jesus, ele fez por nós. Ele aceitou essa punição, ele continuou. E Jesus, irmãos, tudo isso foi injustamente. Tudo isso foi injusto, porque Jesus era inocente. Jesus era perfeito, irmãos. Por isso Jesus é nosso modelo. Por isso Jesus veio trazer tudo que nós precisamos na nossa vida. Jesus trouxe com ele. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, tudo isso foi por um propósito. O propósito de tirar nossos pecados, de nos redimir, de nos perdoar, de nos reconciliar com Deus. Tudo isso representa o sangue de Jesus, irmãos. Nossa salvação. E por que tudo isso importa, irmão? Porque cada ferida tinha um propósito de nos trazer essa cura para todos os males. Aí em Isaías você vê como fala da iniquidade. Isso representa toda a maldade humana. Jesus veio para nos curar de todas as dores, de todas as iniquidades, de todo o pecado. Então, irmãos, e tudo isso foi ferido em nosso lugar. Cada chicotada foi uma substituição em Jesus. Ele levou o nosso castigo para que então possamos experimentar essa cura. Amém? E tudo, irmão, cura no nosso corpo, cura nas nossas doenças, nas nossas feridas emocionais. Nós sabemos, né, como que nós, no dia a dia, a dificuldade humana, na nossa família, alguma situação familiar, alguma situação no trabalho que nos deixa com muita dor, nos deixa triste, nos deixa down. Tudo isso o Senhor Jesus sangrou para nos curar. Para nos curar. E por isso é muito importante nós nos lembrar disso. Cada minuto, cada segundo devemos nos lembrar, irmão, a importância do sangue de Jesus. E quando nós celebramos a mesa, lembrando tudo isso, lembrando toda essa profundidade. E graças ao Senhor que nós estamos aqui celebrando a Páscoa, né? E para muitos lá fora fazem uma celebração, mas para nós devemos nos lembrar todos os dias, porque Jesus fez o maior sacrifício nessa terra que nós podemos ver. Aleluia! Então, irmãos, vamos viver com essa cura. Todos os dias vamos buscar essa autoridade nesse sangue. Aleluia! Vamos sempre depender do Senhor Jesus. Vamos sempre nos achegar nesse sangue para que toda a nossa dificuldade, para que todos os nossos problemas possam ser resolvidos no sangue de Jesus, em nome de Jesus. Para que todas as nossas doenças, enfermidades, todas as coisas que podemos passar, podemos ser curados em Jesus. Pela fé, nós somos curados. Nós temos esse poder que Jesus nos deu para nós. Por amor a nós, Jesus fez tudo isso e nós devemos valorizar isso. Como nós vamos valorizar isso? Indo até Ele. E sempre nos lembrando que Jesus derramou muita sangue. Que em nosso momento de dificuldade, nós lembremos em nome do Senhor, no sangue de Jesus, você sarado. Em nome de Jesus, Jesus vai resolver o meu problema. No sangue de Jesus, o Senhor vai tirar essa enfermidade. Porque o Senhor veio para trazer vida. O Senhor Jesus veio para nos trazer vida. O sangue representa muita dor, né? Mas também veio para nos trazer cura. A cura é vida, irmãos. Aleluia. Então é isso. Outro ponto quando ele já estava crucificado lá, quando os escravos estavam perfurando ele, aí nós vemos como segue esse sangue derramando em Jesus.
Nós vemos como os cravos perfuraram as mãos de Jesus. E tudo isso representa, né, que ele redimiu. Ele redimiu tudo por nós. Essas mãos perfuradas representam e tem um propósito de obra e identidade. Suas mãos foram feridas para restaurar tudo que nós fazemos com nossas mãos. As mãos de Jesus foi perfurada para que tudo que nós podemos fazer com nossas mãos possa ser bênção na nossa vida, irmãos. Então, cada gota derramada representa, irmãos, uma renovação para nós, uma transformação para nós. Amém? Então, irmãos, vamos restaurar esse propósito de abençoar com nossas mãos. Vamos, tudo que nós fazemos, vamos abençoar tudo que nós fazemos com nossas mãos. Vamos renovar esse chamado. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Então, irmãos, aí contando mais um pouco dos escravos, imagina a perfuração de nervos, os ossos, tendões. Tudo isso que aconteceu com ele foi uma entrega total, irmãos. O Senhor Jesus, esse simbolismo das mãos representa para que essa autoridade no nosso dia a dia, tudo que nós fazemos, no nosso trabalho, na nossa família, tudo veio para nós fazer o propósito de Deus, para nós seguir, né, trazendo essas bênçãos do Senhor Jesus, essa vida. Aleluia. Então, irmãos, tudo isso que aconteceu com Jesus veio para nos abençoar, para nós seguir esse modelo, para nós ter esse viver trazendo essa renovação, essa remissão dos pecados, para em Jesus nós tirar fora todo pecado, toda dificuldade. No sangue de Jesus nós temos o poder para tirar tudo isso fora. E vamos consagrar mais nossa vida, irmãos. Vamos consagrar mais nossa vida para Deus, para Jesus, na nossa vida. Vamos entregar essa libertação. Vamos sempre nos achegar a Jesus para que Ele continue libertando todas as nossas condições. Todos os nossos erros, tudo que nós muitas vezes podemos ficar, como que fala, atormentado porque fizemos algo errado com nossas mãos. Lembre-se, irmãos, que está o sangue de Jesus, que Jesus derramou sangue nas mãos deles para nos abençoar, para abençoar nossas mãos. Mas nós devemos nos voltar a eles, irmão. Nunca esquece isso. Nós devemos nos voltar a Ele para Ele trazer essa libertação, essa cura, essa vida. Nós devemos usar o sangue de Jesus. Nós devemos orar para que o Senhor nos ajude a poder servir, a fazer as coisas certas segundo a vontade de Deus. Amém? Então, tudo isso, irmãos, que nós possamos sempre consagrar mais as nossas mãos, seja no serviço, seja no trabalho, seja no nosso dia a dia, que possamos ser uma bênção em qualquer lugar que nós estejamos. Porque o sangue de Jesus veio para nos restaurar, para restaurar o nosso propósito na nossa vida. E tudo isso através do seu sangue. Aleluia! Amém! Então, essa foi a minha parte. Agora, deixo com você. Amém! Amém, aleluia! Rapidamente passar para os queridos antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor. O sangue de Jesus também foi derramado em um outro lugar muito especial. Que lugar é esse, pastor? A Bíblia diz que em certo momento levaram ele até aquela cruz e ali o crucificaram. Pregaram as suas mãos, como o Lizardi acabou de dizer, mas também pregaram os seus pés. E os pés, ele tem também para nós um propósito espiritual. Ele tem também para nós um propósito profético.
O sangue nos pés, ele é o sangue que abre o caminho para a nossa salvação. É o sangue que abre o caminho para que eu e você pudéssemos ser salvos. Quando os pés de Jesus foram cravados naquela cruz, ele nos libertou da paralisia espiritual. Ele nos liberta da vergonha, dos caminhos errados. Ele muda a nossa história. O sangue de Jesus nos dá autoridade para caminhar com fé rumo ao nosso chamado, rumo ao nosso propósito. Você já se sentiu assim parado, paralisado por uma situação? Ou sem condições de realizar algo porque tem medo, porque tem insegurança ou incerteza? Quem nunca diante de um projeto se sentiu assim, eu tenho que realizar isso, mas eu não sei como fazê-lo. E aí você trava, para, você dá aquele stop. E você não sabe se vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás, se você caminha ou se você deita e chora e lamenta e chora, como diz a turma. Não é? Eu não sei o que fazer. Os pés de Jesus foram cravados na cruz e sangraram para que o sangue dos seus pés abrisse caminho para que o meu e o seu pé não precisasse mais ficar parado. Os pés deles foram presos naquela cruz para que o meu e o seu fosse liberto. Liberto para que você possa seguir a promessa do Senhor que diz: onde colocares a planta do vosso pé será vosso. Os pés falam de conquista, falam de caminhos, falam de objetivos, de propósitos cumpridos. Então, quando Jesus sangra nos seus pés, ele está dizendo para mim e para você: eu sangrei no meu pé para que você tivesse caminhos abertos diante da vida. Amém? Jesus entende essa situação. Ele sabe o que é estar cravado. Ele sabe o que é estar preso. Ele sabe o que é estar acorrentado, pregado em uma cruz e não poder mover os seus pés, não poder caminhar em direção ao seu objetivo, não poder ir em direção àquilo que era o seu plano, o seu propósito e o seu desejo. Quantos de nós nos sentimos assim hoje? Vencidos pelo medo, pelo incerteza, pela insegurança. Mas Jesus tem mais para cada um de nós. O sangue que escorreu dos pés de Jesus redimiu os nossos caminhos e ativou o nosso destino profético, dizendo: eu preparei um caminho para o seu sucesso. Jesus preparou um caminho para que eu e você alcançássemos sucesso. Em Lucas capítulo 23, no versículo 33, a Bíblia fala sobre isso, que quando chegaram ao lugar chamado Caveira, Gólgota, ali o crucificaram, mãos e pés pregadas em um madeiro, em uma cruz. Isaías, no capítulo 52 do seu livro, no versículo 7, ele escreve dizendo: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Os pés estavam pregados, mas eles estavam anunciando as boas novas do Senhor. Há salvação, há um caminho aberto diante de você, há um novo caminho preparado para a sua casa, para a sua família, há um novo caminho preparado para o seu coração, e esse caminho foi feito através do sangue de Jesus, preso naquela cruz. Aquele sangue não foi em vão. Ele preparou para que eu e você chegássemos aqui hoje. Aqui, assentados aqui, ouvindo esta palavra. Cada um de nós sabemos de onde viemos. Cada um de nós sabemos o que vivemos no passado. Mas um dia, o sangue dos pés do Senhor nos alcançou. E nos abriu um novo e vivo caminho. E hoje nós podemos estar aqui nesse lugar. Adorando, louvando, exaltando. Porque Ele nos abriu caminho. Havia uma imobilidade do sacrifício. Os pés de Jesus foram ultrapassados e fixados naquele madeiro. Ele ficou imóvel para que você e eu pudéssemos nos mover nos nossos propósitos. Para que eu e você não precisássemos mais ficar parados. Os pés são um símbolo de direção. Deus tem uma direção para mim e para a sua vida. Os nossos pés representam nossos caminhos, nossas decisões, nossos avanços, nossas conquistas. Ao serem feridos ali, os pés do Senhor Jesus estavam redimindo os nossos passos. Ei, eu sei os caminhos honrados por onde eu andei.
Eu sei. Eu sei os caminhos errados que eu tomei. Eu sei onde meus pés me levaram, eu sei, eu me lembro muito bem. Mas um dia, o sangue da cruz tocou nos meus pés. E meus caminhos foram mudados. Os nossos caminhos foram transformados. A nossa direção foi alterada. Nós falamos, você precisa se converter. Converter é fazer uma curva, é fazer uma mudança de direção. E foi isso que o sangue dos pés de Jesus fez por cada um de nós. Ele muda a direção da nossa vida. Você estava indo em direção ao inferno, em direção à perdição, em direção à condenação eterna. Mas Jesus diz, não! Os meus pés serão presos para que os seus sejam livres. Glória a Deus. Aleluias. Agora nós temos autoridade, querido, para caminhar segundo a vontade de Deus. Eu não preciso seguir o mundo. Convite para seguir o mundo a gente tem todo dia. Vamos para a balada, vamos para a bebedeira, vamos para cá, vamos para lá. Eu não preciso, meus pés não estão presos nessa perdição. Meus pés não estão presos nesse caminho de perdição. Meus pés estão livres e eu posso tomar a direção que agrada o meu Deus. Aleluias! Aleluias! Nós somos libertos da paralisia espiritual. Jesus venceu aquilo que nos trava, o medo, a incerteza, a ansiedade. O medo de não vencer, de não alcançar, de não chegar lá. Onde havia estagnação, agora há um impulso espiritual dizendo, vai meu filho, porque o meu sangue é contigo. Houve uma redenção dos caminhos errados. Houve uma mudança de direção aqui, houve um perdão para os passos que você deu em direção ao erro. Todos nós já nos desviamos, mas o sangue nos pés de Jesus corrige a nossa rota, corrige a nossa direção. É o sangue dos pés do Senhor Jesus. E o escritor de Provérbios, lá no capítulo 3, no versículo 6, ele vai escrever para mim e para você, dizendo assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará os seus passos, Ele endireitará o seu caminho. É Ele quem nos endireita, é o sangue de Jesus que nos endireita. E Ele também nos dá autoridade para conquistar. Agora em Cristo, podemos pisar com ousadia onde antes tínhamos medo. Eu posso andar por esse mundo sem ter medo de ser pego numa armadilha ou numa prisão de um pecado, porque os meus pés foram lavados no sangue do Cordeiro. Os meus caminhos foram entregues ao Senhor, Ele endireitou as minhas veredas. O próprio profeta Isaías vai escrever, se eu não me engano, no capítulo 51, ele vai dizer assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te pego pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Eu endireito os teus caminhos, eu alargo as suas fronteiras, sou eu, o Senhor, quem dirige os seus passos. Eu tenho autoridade para conquistar, porque o Senhor agora me deu passos de fé, que eu posso ir até onde eu quiser, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. A Páscoa, a ressurreição, o sacrifício do Senhor Jesus, ele fala muito mais para nós do que nós pensamos. Identifique nessa manhã o que te paralisa. Medo, cansaço, culpa, tristeza, eu não sei. Traga tudo diante do Senhor e declare, eu não sou mais refém disso. Eu não sou mais refém de qualquer tipo de paralisia. Busque direção do Espírito Santo, querido, não caminhe sozinho. Não ande sozinho, Deus tem um caminho preparado para você. Peça orientação ao Senhor, Senhor, qual a direção que eu tomo? Qual o caminho que eu tomo? Qual a decisão que eu tomo? Ele tem um caminho preparado para você. Você não precisa andar em dúvida mais, você não precisa andar mais em incerteza. Você precisa andar em fé e confiança de que Ele agora guia os seus passos.
Dê um passo hoje em direção ao seu chamado. Dê um passo hoje em direção àquilo que Deus tem preparado para você. Ore nessa manhã e diga: Senhor, eu vou continuar avançando pelo poder do teu sangue. Amém? Vira para a pessoa que está do teu lado, fala para ela aí: você vai continuar avançando pelo poder do sangue de Jesus. Profetiza na vida dela. Isso, os meus passos são guiados pelo Senhor. Escolha confiar, escolha avançar, escolha continuar caminhando mesmo em meio às dúvidas e às incertezas, porque os pés do Senhor estão presos, mas os nossos estão livres, para que os nossos pudessem ser livres em nome de Jesus. O sexto lugar que Jesus sangra é o sangue que corre do seu lado. A Bíblia diz que após ser crucificado, passado por um período, ele clama ao Senhor e ele entrega ali o seu espírito, ele declara: tudo está consumado, tetelestai, tudo está consumado. E nessa consumação, ele entrega a Deus o seu espírito, ele suspira e morre, falece ali naquela cruz. E aí a gente pensa: está tudo terminado, mas ainda não. A Bíblia diz que um soldado, para ter certeza de que ele estava morto, vem com uma lança e atravessa o lado do seu abdômen com aquela lança. E quando ele enfia aquela lança no Senhor Jesus, a Bíblia diz que do seu lado escorre água e sangue. Que incrível! Sangue outra vez. Sangue outra vez. Você talvez não imaginava o tanto que o sangue do Senhor é importante para nós. O tão poderoso que é o sangue do Senhor por cada um de nós. Naquele momento, o sangue do lado, ele tem uma revelação para nós. A revelação do novo nascimento. Ali se começava uma nova igreja. Ali se começava um novo tempo para a humanidade. Ali se começava uma nova geração de homens e mulheres que seriam lavados pelo sangue do Cordeiro. Lavados pelo sangue do Cordeiro. Você já pensou em recomeçar alguma vez? Você já pensou se pudesse apagar todos os erros do seu passado e começar outra vez? Você já imaginou como seria bom você poder pegar todas aquelas histórias tristes que você já viveu e começar de novo? É isso que o sangue que sai do lado do Senhor estava propondo para mim e para você. O sangue da nova oportunidade. O sangue de um novo tempo. O sangue de um novo caminho. Essa oportunidade se tornou possível quando o lado de Jesus foi aberto na cruz. Porque mesmo após a sua morte, o soldado foi lá e o traspassou, ele já estava morto. O soldado não estava matando ele. Ele já estava morto. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria mostrar para nós que ali era o começo de uma nova vida para mim e para você. Mesmo após a sua morte, o soldado vai lá e traspassa o seu lado. Desse ferimento jorra água e sangue. E esse detalhe não é apenas biológico. Claro que se abrir vai jorrar sangue. Se você furar o dedo, sai sangue. Mas tem um lado espiritual que nós temos que olhar. Tem um lado espiritual em que nós temos que observar. E esse lado espiritual, ele diz para mim algo diferente. Ali nascia uma nova vida. João, no capítulo 19, no versículo 34, ele escreve aos seus discípulos e diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança e logo saiu sangue e água. A lança do soldado, ela tem uma representação. Jesus, após ter entregue o seu espírito, ele é atravessado com aquela lança e daquele golpe sai água e sangue. O sangue representa a redenção, o preço pago, o pagamento pelo meu e o seu pecado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Jesus sangrou pelo meu e pelo seu pecado. Ali naquele momento, naquele lugar, naquela hora. Mas o lavar da condenação, ele é feito pela água. A água representa a purificação, o lavar de toda a condenação.
ambos juntos apontam para o novo nascimento. É feito uma renovação, uma lavagem de toda a condenação e é pago o preço do pecado, a remissão de uma dívida que eu e você tínhamos com Deus. Ali é a operação de Deus e do Espírito. Jesus antes, em João no capítulo 3:16, ele conversa com um homem chamado Nicodemos e diz para ele: se você não nascer da carne se você não nascer do sangue e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. É necessário haver um novo nascimento. É necessário haver uma nova vida. E é nesse novo nascimento que está ali, nesse furar de espada, de lança. Isso importa muito para cada um de nós. Porque a salvação não termina na hora da morte de Jesus. Ela continua no nascimento de uma nova criatura, que somos eu e você. Porque aquele que está em Cristo, escreve o apóstolo Paulo, nova criatura é. Amém? Amém? Sangue e água é salvação completa. O sangue limpa do pecado, a água purifica. Assim como ele falou com Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito, senão você não pode entrar no reino de Deus. Ali Jesus derrama. A água, ela é figura do Espírito Santo no Novo Testamento. Ali ele derrama de água e de sangue sobre mim, sobre você, sobre toda a humanidade. Assim como Eva foi formada do lado de Adão. Vocês lembram disso? Eva foi formada do lado de Adão. Deus, o próprio Deus, abre o lado de Adão, tira dali uma costela e forma Eva. Agora o Filho de Deus abre o seu lado. Dali ele tira sangue e água e forma uma nova igreja. Dá agora vida à sua noiva. A noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro nasce daquele perfurar de espada sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós somos fruto do seu sacrifício e da sua entrega. Então, creia nessa obra completa de Cristo. A salvação não é parcial, ela é total. Foi feita na cruz totalmente. Rompa com sua velha vida, amigo, isso chama eu e você a mudarmos de vida. Se do lado de Adão nasce Eva, do lado do Senhor nasce a igreja. Nasce a igreja do Senhor Jesus Cristo. Viva como nova criatura. Mude sua forma de pensar, mude sua forma de agir, mude sua forma de reagir. A nova vida em Cristo se manifesta no dia a dia. Declare nesta manhã: Senhor, eu nasci de novo. O teu sangue e a tua água me purificam e me renovam completamente. Amém? E para encerrar, Jesus pregado naquela cruz. A Bíblia vai dizer que o seu corpo todo está machucado. Nós vimos aqui, ele suou sangue enquanto orava com seus discípulos. Depois, sangue desce da sua fronte, da sua testa, quando é colocada sobre ele uma coroa de espinhos. O Lizardi nos falou do castigo, dos açoites a que ele foi colocado sobre ele, que abriram ali as suas costas e dali o sangue verteu. Ele é levado até a cruz. Lá ele é preso. Ele é pregado àquela cruz. Mãos e pés traspassado por cravos que o prenderam àquela cruz. Não satisfeito, o soldado abre o lado do Senhor e mais uma vez o sangue escorre. O Senhor pendurado naquela cruz, o sangue dele desce, escorre daquela cruz e cai sobre as areias daquele lugar, sobre a terra daquele lugar. E isso é muito interessante. Por que o sangue de Jesus tinha que cair pela terra, pastor? Porque, se eu não me engano, eu e você somos formados do quê? Do pó da terra. Quando o sangue de Jesus toca o pó da terra, ele não redime a mim e a você. Ele redime toda a humanidade.
toda a criação passa a ser tocada pelo sangue do Cordeiro. Que mais uma vez, a mão do Criador tocou o pó e fez o homem. A mão do Salvador, o sangue do Salvador, toca o pó da terra outra vez para limpá-la e redimi-la de todo pecado. A obra completa, tetelestai, tudo está consumado. O meu sacrifício foi feito e feito até o fim. Ele derramou para que eu e você tivéssemos vida. O sangue que desce da cruz é o sangue para nos trazer a conquista de toda a promessa. É a conquista de tudo aquilo que estava preparado. O mesmo chão que recebeu o suor de Adão por causa do pecado, agora é redimido pelo sangue do segundo Adão, aquele que tira o pecado do mundo. O castigo de Adão foi o seu suor, comerás do pó, comerás da terra. E vem Jesus e diz, mas do meu suor, do meu sangue, eu vou redimir novamente a terra. Nós somos o alvo dessa salvação. Eu e você somos o alvo dessa salvação. Se no início da terra a terra foi amaldiçoada por conta do pecado, na crucificação a terra é abençoada pela água e o sangue que escorre da cruz. Essa é a redenção da nossa história. Essa é a redenção das nossas vidas. Esse é o cumprimento da maior promessa do Senhor para mim e para você, que um dia Ele enviaria o seu Filho para me salvar do meu e do seu pecado. Talvez você cresceu sabendo que Jesus morreu numa cruz, mas você nunca entendeu por quê. Por que, pastor, tiveram que crucificar o Salvador? Veja bem. O prender alguém na cruz era algo muito comum para o romano. Era uma forma de castigo, era uma pena, uma sentença de morte. Uma das sentenças. Podia ser enforcado, podia ser na cruz, podia ser decapitado. Havia muitas sentenças de morte. Então não é que a morte de Jesus foi na cruz. Talvez você não entendeu o sacrifício. Talvez você não entendeu o porquê da cruz. Talvez você não entendeu que aquela cruz era só para mostrar para mim e para você que ela tinha um nome. E o nome que estava naquela cruz era meu, era seu. O sacrifício de Jesus, ele é por mim e por você. O sangue derramado naquela cruz é por mim e por você. Então, nesta manhã, eu quero desafiar você a tomar posse desse sangue. Vamos ficar de pé todos nós. Ande com fé sobre essa terra, porque ela foi redimida, para que você fosse redimido. Declare a palavra de Deus na sua realidade, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu ministério. Tudo isso pode ser coberto e transformado pelo sangue de Jesus. Rejeite a mentalidade de tristeza, de escassez, de engano, de mentira do inimigo dizendo que você não é, não pode ou não vai ser. Jesus já abriu o caminho para você. O sangue de Jesus tocou a terra e isso muda tudo. Agora você pode pisar com autoridade, viver com propósito, tomar posse das promessas. Você não está mais limitado ao que o seu passado dizia. Você agora está livre para avançar e avançar em vitória, em nome do Senhor Jesus. O suor se transformou em sangue. A coroa de espinhos libertou a nossa mente. O sangue dos açoites levou as nossas enfermidades. O sangue de suas mãos nos deu autoridade. O sangue dos seus pés abriu os nossos caminhos. O sangue do seu lado nos lavou e nos purificou. E o sangue que tocou a terra mudou toda a humanidade. Abriu um portal de salvação para toda e qualquer humanidade. Mas o desenho da cruz me chama a atenção. E eu quero encerrar aqui. A cruz tem um desenho muito interessante. Como eu disse, Jesus podia ter sido condenado à morte através de outras formas que o romano usava. Ele podia ter sido decapitado, ele podia ter sido enforcado, ele podia ter tido
outros tipos de condenação. Mas a cruz ela é muito simbólica. Porque a cruz, o desenho dela é especial. O desenho da cruz mostra um homem de mãos abertas. Como quem diz, eu estou abraçando e recebendo toda a humanidade. Ela faz uma ligação entre toda a humanidade. Todo mundo está debaixo daqueles braços abertos daquela cruz. Mas ela também tem uma parte dela que é vertical, que ela está ligada à terra, mas ela aponta para os céus, aponta para o alto. A cruz aponta que o Filho de Deus na terra, ligado ao Pai que está no céu, abre os seus braços e diz: venham todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite está para mim e para você nesta manhã. O convite é para mim e para você nesta manhã. A cruz do Senhor é um convite. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Quantos de nós aqui diria: pastor, eu preciso entregar a minha vida para o Senhor nesta manhã? Eu quero estar debaixo desse sangue. Eu quero estar debaixo desta bênção. Eu quero estar debaixo deste poder, desta autoridade. Quem diria: pastor, eu preciso desse sangue em minha vida, eu preciso desse sacrifício em minha vida. Talvez você não conhece Jesus, talvez você não teve oportunidade de conhecê-lo, talvez hoje é a primeira vez que você entra numa igreja, talvez hoje é a primeira vez que você ouve falar que o sangue de Jesus é para perdoar o seu e o meu pecado. Então, talvez você precise dessa oração nessa manhã. Eu quero orar com você.